Bom, vamos começar o nosso tempo de reflexão e como fazemos todas as vezes antes de nossa mensagem, vamos ter o nosso tempo de confissão de pecados, pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados e fale aos nossos corações. Sabemos que o nosso pecado é a única coisa que pode nos impedir de ouvir o falar de Deus. Portanto, vamos fechar os nossos olhos e ter aquela conversa de filho para pai, colocando diante dele aquilo que realmente somos e aquilo que realmente precisa ser tratado. Coloque diante de Deus os seus pecados, as suas fraquezas, as suas falhas e peça para que Ele fale ao teu coração nessa noite. Pai, nós, neste momento, queremos mostrar ao Senhor as nossas fraquezas. Nós somos fracos, Pai. Muitas vezes a nossa fraqueza é a razão de cairmos. Muitas vezes a nossa fraqueza é a razão de nós desistirmos. Muitas vezes a nossa fraqueza, ó Pai, é a razão pela qual nós não prosseguimos na direção que o Senhor quer que a gente prossiga. A nossa fraqueza não é uma desculpa, Pai, para os nossos pecados, mas a nossa fraqueza em si já é um pecado, porque o Senhor se apresenta para nós como a razão da nossa força. Por isso, nesse momento, nós pedimos perdão ao Senhor pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos perdoe. Perdoe-nos por todas as vezes, ó Pai, que fizemos aquilo que não deveríamos ter feito, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que nos faltou fé para continuar a nossa caminhada, para continuar fazendo aquilo que o Senhor queria que a gente fizesse, para tomar as posturas que deveríamos ter tomado, Pai. Nos perdoe. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo sangue do Teu Filho Jesus para nos purificar, para nos transformar, para que possamos ser, ó Pai, mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Faça isso por meio do Teu Espírito, faça isso por meio de Sua Palavra nessa noite, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor ao Senhor. Tenha misericórdia de nós e fale, Deus, através de mim, apesar de mim e muito além de mim. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens, onde estamos tratando o tema oração. Nós falamos até aqui sobre muitas verdades relacionadas a este tema, que para mim é um dos temas que mais mexe comigo. Eu sou apaixonado por oração. E a razão pela qual eu tenho tanto amor por este tema é porque a oração foi um dos meios pelos quais Deus me libertou e Deus me transformou. Eu tenho tanto amor por este tema porque eu tenho visto ao longo da minha vida realidades que são humanamente imutáveis sendo transformadas por meio da oração. E não apenas situações, mas também vendo pessoas que todo mundo dizia que não, essa pessoa não tem mais jeito, mas que por meio da oração essas pessoas foram transformadas. Essa é a razão pela qual eu amo tanto falar sobre oração e ter uma vida de oração. Nós falamos até aqui sobre o que é oração. A primeira mensagem nós falamos que oração é um ato de disposição. Na segunda mensagem nós falamos que oração é um caminho de retorno ao Éden. E na terceira mensagem nós falamos sobre oração sendo esta uma atitude que é muito mais do que palavras. Hoje a gente entra para um segundo momento dessa série de mensagens. Enquanto no primeiro momento a gente se dedicou a entender o que é oração, agora a gente começa a refletir sobre para que serve a oração. Veja que nós vamos pensar sobre a importância da oração na nossa vida, a importância da oração na nossa igreja, a importância da oração no nosso mundo.
Eu acredito que é importante a gente refletir sobre este tema e pensar em oração nessa perspectiva, porque eu não sei você, mas já passou na minha cabeça. Por que a gente tem que orar, já que vai acontecer tudo do jeito que Deus quer? Eu acredito que talvez, isso já tenha passado na sua cabeça. E quando isso acontece, na verdade a gente está se questionando sobre o objetivo, sobre a razão, sobre a importância da oração. E eu acredito que muitas vezes nós não estamos orando tanto quanto deveríamos orar e como deveríamos orar, porque a gente ainda não descobriu a importância da oração. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas tendo uma vida de oração que é mais ou menos o seguinte: acorda e ora de manhã para dar sorte, para não acontecer nada de errado. Aí ora na hora do almoço para nunca faltar comida. E ora à noite para ficar quites com Deus, porque vai que Deus chama à noite. Se Deus chamar à noite, pelo menos se morrer, já está tudo certo e em paz com Deus. Mas oração é muito mais do que isso. Oração não serve para estes motivos. A gente começa agora a refletir sobre os objetivos da oração. Para que serve a oração? E hoje eu vou destacar apenas um efeito da oração. É importante dizer que a oração tem muitos outros efeitos, mas o efeito sobre o qual eu vou falar nesta noite é o fortalecimento. Por isso o título da mensagem de hoje é Oração, o segredo da nossa força. A Bíblia é cheia de exemplos de situações que foram transformadas por meio da oração. Situações que, como disse no início da mensagem, eram humanamente irreversíveis, mas porque homens e mulheres se decidiram a dobrar os seus joelhos, a colocar essa causa diante de Deus, a situação foi transformada. Eu acredito que vocês vivenciaram algo parecido aqui no ano passado, quando aquele furacão, como é que chamava o furacão? Que ameaçou passar por aqui, o tornado? Não é Vilma, não, é Dória. O Vilma foi o anterior, né? Então, foi o anterior. Então, quando o Dória foi passar... Não foi de propósito, não, viu, Vilma? O Dória, mas o Vilma foi antes do Dória, né? Então, quando o Dória foi passar aqui, eu acredito que os irmãos oraram, pedindo: Deus, mude a rota, Deus, transforme. E contra tudo e contra todos, contra tudo aquilo que todo mundo esperava, a rota foi transformada, a rota foi mudada. A gente vê não apenas ao longo da história bíblica, não apenas ao longo da história da igreja, mas ao longo da nossa história, estes momentos acontecendo. Momentos em que pessoas dobraram seus joelhos e as situações foram transformadas. Mas também a gente vê que existe também na Bíblia e também na nossa história situações que não eram para ser mudadas e que as pessoas oraram e que, quando oraram, ao invés da situação ser transformada, o que aconteceu foi que o Senhor fortaleceu essas pessoas para que elas enfrentassem essa situação. Quando a gente olha para a Bíblia, são inúmeros os exemplos, mas eu quero citar aqui apenas 3. Primeiro exemplo, Davi. Davi, depois de ter cometido o adultério com Betseba fica grávida e ele então vai orar ao Senhor, porque o filho que estava no ventre dela e tinha acabado ali, estava para nascer, estava doente, estava à beira da morte. Ele começa a orar para que o filho voltasse à vida, ou que tivesse saúde e conseguisse viver, e a resposta de Deus é não, ele vai morrer. A situação não mudou. Mas a vida de oração de Davi foi capaz de permiti-lo se levantar depois desse momento. A oração não mudou a situação, mas a oração fortaleceu Davi para ele enfrentar. A gente vê, por exemplo, Paulo. Paulo, quando se depara com um espinho na carne, ele ora ao Senhor: Pai, tire de mim esse espinho da carne, porque está incomodando demais. E a situação não mudou. Mas a oração fortaleceu Paulo para que ele compreendesse que a graça do Senhor era o suficiente para ele. O outro exemplo, e talvez o exemplo mais forte sobre isso, é o próprio Jesus Cristo.
que orou ao Pai para que uma situação fosse transformada, mas a situação não foi transformada, mas a oração fortaleceu Jesus para que Jesus enfrentasse aquela situação. A situação a qual me refiro é a que vai servir de base para a nossa reflexão hoje. Jesus no Getsemane, antes de ser crucificado. Todas essas situações são situações em que os personagens bíblicos passaram por momentos difíceis, foram até o Senhor para que o Senhor mudasse a situação. O Senhor não muda a situação, mas o Senhor os fortalece para enfrentar aquele problema, para enfrentar aquela dificuldade. Hoje, para refletirmos sobre essa face da oração, a gente vai pegar este que para mim é o maior dos exemplos. A gente vai pegar este momento em que Jesus faz um pedido por mudança da situação e Jesus, aparentemente, não foi atendido pelo Pai, mas foi fortalecido para enfrentar essa situação. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36 até o 46. Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o 46. Este vai ser o texto que vai nos servir de base para a reflexão dessa noite. Enquanto os irmãos abrem, eu vou só contextualizar o que está acontecendo aqui. É importante a gente entender que nenhum versículo na Bíblia ele acontece de maneira solta e independente. Todos os versículos da Bíblia estão conectados a versículos anteriores a eles e a versículos posteriores. Por isso que é importante entender o contexto no qual este versículo está inserido. Aqui, se nós pegarmos para ler o capítulo inteiro, o que acontece é o seguinte. No versículo inicial, a gente já consegue entender qual vai ser a tônica deste capítulo. Esse é o capítulo em que Jesus vai anunciar aos seus discípulos a sua crucificação. Quando a gente segue lendo esse capítulo como um todo, a impressão que a gente tem é que Jesus está pintando o quadro da crucificação para os discípulos ver o que ia acontecer. Verso 1 e verso 2, a gente tem Jesus predizendo a sua morte. Verso 3 e verso 4, tem a narrativa da conspiração para prender Jesus. Do verso 6 até o verso 13, Jesus é ungido em Betânia e ele diz, olha, tudo isso está acontecendo porque eu estou sendo preparado para a morte. Depois, verso 14 e verso 16, vem um relato da traição de Judas. Do verso 17 até o verso 30, vem a ceia, e na ceia o Senhor Jesus anuncia sua morte. Verso 31 e verso 35, Jesus fala que Pedro ia negá-lo. O clima era esse clima de despedida. Jesus vai colocando para fora todas essas imagens de traição, de dor, de humilhação, de abandono e de morte que ia acontecer com ele. Nestes versículos iniciais é isso que a gente vê. E parece que depois que Jesus coloca tudo isso para fora, todos esses momentos que iriam acontecer com ele, a impressão que a gente tem quando a gente segue lendo o texto é que depois de Jesus desenhar esse quadro da morte dele, Jesus olha e a impressão que a gente tem ao ler esses versículos que iremos ler é que Jesus desaba. Vamos à leitura, verso 36. Capítulo 26, verso 36 de Mateus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou, de novo o encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora.
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trairá. Veja, este versículo e este texto mostra para a gente, o capítulo inteiro, que Jesus, neste momento, parece que ele está vivenciando algo que muitas vezes nós vivenciamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. A impressão que nós temos quando lemos este relato nos 4 evangelhos é que Jesus está vivendo uma crise, em que, racionalmente, ele entendeu tudo o que ia acontecer. E ele explica isso para os discípulos. Eu preciso morrer para que haja redenção. Eu preciso enfrentar a cruz, eu preciso ser traído, eu preciso ser humilhado, eu preciso ser abandonado para que eu pague o preço que vocês têm de pagar. Porque o pecado de vocês é digno de humilhação, o pecado de vocês é digno de abandono, o pecado de vocês é digno de morte. Por isso eu tenho que passar por tudo isso. A razão de Jesus dizia exatamente isso. Mas em contrapartida, a gente vê Jesus, parece que vivenciando uma crise interna, a ponto do coração dele dizer para o Pai, Pai, sabe, se possível, eu sei que tem que fazer isso, mas se possível, afasta de mim esse cálice. E a gente vai olhar quando a gente olha para esse texto, é impressionante como todos os evangelistas narram essa história. Mateus, no verso 37, vai dizer que ele começou a angustiar-se e a entristecer-se. No verso 38, vai colocar as próprias palavras da boca de Jesus. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, como que dizendo, olha, isso não foi apenas uma impressão minha, não era eu que estava vendo Jesus e interpretei que ele estava mal. Ele falou que ele estava mal. Em Marcos, capítulo 14, verso 33, vai dizer que Jesus estava aflito e angustiado. Lucas, no capítulo 22, verso 44, diz, ele estava em estado de agonia. E o seu suor era como gotas de sangue. Este suar gotas de sangue não é o milagre de transformar água em sangue. É um fenômeno natural que acontece com um ser humano que enfrenta um estado de agonia profunda, de exaustão física profunda. E isso acontece. E diz o texto aqui de Lucas que ele entrou em um estado de agonia. A palavra aqui no grego é agum. Agum era a palavra que era usada para se referir ao estádio de competição. Portanto, a palavra que Lucas escolhe aqui, ela diz muito o que estava acontecendo dentro de Jesus. Acontecia uma luta, acontecia uma batalha violenta dentro dele, uma batalha interna entre a razão e o coração. Eu não sei os irmãos, mas quando eu me deparei com esse fato, eu entrei um pouco em crise com a imagem que eu tenho de Jesus. Falei, espera aí, Jesus em crise entre a mente e o coração? Por que essa crise foi gerada em mim e talvez essa crise possa estar no coração dos irmãos? Porque se nós olharmos para um Jesus que é plenamente Deus, a gente não vai conseguir, de fato, conceber essa crise. A gente não vai conseguir entender o choro de Jesus. A gente não vai conseguir entender por que Jesus está falando que ele está triste. A gente não vai conseguir entender por que Jesus está chorando, por que Jesus está clamando para o Pai. Se olharmos para Jesus apenas como alguém que é plenamente Deus, a gente não consegue entender. Mas se nós entendermos que Jesus era plenamente Deus, mas ao mesmo tempo plenamente humano, a gente consegue entender a crise de Jesus. Porque um dos traços da humanidade é essa crise que todos nós enfrentamos entre a nossa razão e os nossos sentimentos. E aqui nós não estamos falando de pecado, isso não é pecado. Há momentos em que entendemos muito bem tudo o que tem que acontecer e como tem que acontecer, mas o nosso coração fica apertado, os nossos sentimentos, eles afloram e transbordam por meio das nossas lágrimas. Isso acontece. Se nós tirarmos isso da vida de Jesus, nós desumanizamos Jesus. Esse é um traço da humanidade de Jesus. E quando nós olhamos para cá, a gente consegue se enxergar. Quando a gente olha para Jesus e vê Jesus tendo essa crise, a gente fala, poxa, Jesus é muito parecido comigo também. Quando eu recebo a notícia que fui demitido, a gente sabe que essa é uma possibilidade a todos que trabalham. A gente sabe que a gente vive tempos de
instabilidade econômica, que as coisas às vezes estão muito boas, às vezes não estão tão boas assim. Racionalmente a gente entende isso. Mas quando o nosso patrão ou quando o nosso cliente chega e fala para a gente relações cortadas, o nosso coração grita, por que eu? Eu que sou fiel a Deus, eu que sou dizimista, por que eu estou sofrendo isso? A nossa mente entende. Não, isso é uma possibilidade a todos que trabalham, mas o nosso coração não. A gente vivencia o mesmo drama quando a gente recebe a notícia que ficamos enfermos. Estava indo tudo bem até que a gente foi fazer um check-up e o resultado é, olha, você está com uma enfermidade e é uma enfermidade séria. Racionalmente, o que a gente pensa é o seguinte, eu sou humano, eu estou passivo a ficar enfermo como todos os seres humanos. Mas o nosso coração pergunta, por que eu? Por que eu que, sabe, sempre fiz tudo certo, sempre comi direitinho, sempre cuidei da minha saúde, ou então sempre fui fiel a Deus, porque eu? A gente sabe um pouco da dor que Jesus está passando aqui, porque a gente passa por isso. E o mais interessante é que, quando a gente passa por esses momentos, a gente vivencia essa realidade que Jesus vivenciou, e agora a gente pode olhar para ele e ver como ele superou. E acredito que este texto está aqui para nos ensinar isso. Algo que me chama muita atenção nesse momento de Jesus é quando eu olho para o primeiro versículo da oração de Jesus, que é o versículo 38, e comparo com o versículo 45 e 46. Versículo 38, a gente vê Jesus em agonia, a gente vê Jesus chorando, a gente vê Jesus suando sangue. Quando a gente chega no verso 45 e 46, a gente vê um Jesus resoluto, convicto e firme, falando para os discípulos, levanta, a minha hora chegou, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. A transformação é de água para o vinho. No momento, se a gente fosse desenhar o Cristo no versículo 38, seria um Cristo de joelhos, chorando, sangrando e agonizando. Se a gente fosse desenhar o Cristo no versículo 45 e 46, seria um Cristo de peito estufado, punhos cerrados e dizendo, vamos fazer o que precisa ser feito. É naquela direção que os meus acusadores estão vindo, é naquela direção que os soldados estão vindo, levanta que a gente vai lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. A transformação é absurda dos primeiros versículos para os últimos versículos deste momento. E a pergunta que vem para nós é, o que aconteceu que mudou tanto assim? A situação externa de Jesus mudou? Não. O quadro estava desenhado da crucificação. A cruz estava posta na história. E depois de orar, a cruz não saiu da história de Jesus. Os abandonos não saíram de Jesus. As ofensas, as agressões não saíram da história de Jesus depois que Jesus orou. O que aconteceu? Jesus foi fortalecido. Jesus foi fortalecido, pastor? De onde você tirou isso? Que Jesus precisa ser fortalecido? Da Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, verso 43. Lucas, capítulo 22, verso 43. É o mesmo texto. É Jesus orando, é Jesus aqui, Lucas relatando. Lucas era médico. O relato dele, por isso que ele se atenta a esses detalhes, como o suar sangue. E olha o que Lucas registra no verso 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Meus irmãos, a oração é um instrumento de Deus deixado para que as situações sejam transformadas. Mas quando estas situações não forem para ser transformadas, a oração é um meio que Deus usa para nos fortalecer, para enfrentar as situações. Enquanto dobramos os nossos joelhos, Deus manda os seus anjos para nos fortalecer. Por isso que temos de orar. Porque quando oramos, o Senhor nos fortalece. Porque quando oramos, o Senhor vai transformando a nossa vida, vai transformando as nossas forças para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades. Meu irmão, talvez você está fraco para enfrentar as dificuldades da vida,
não é porque lhe falta motivação. Talvez é porque lhe falte oração. A oração nos fortalece. Eu não sei quais são as dificuldades e os problemas que os irmãos estão passando, mas eu quero dizer para o irmão que se o irmão está fraco, se a mãe está fraca, se o irmão ou se a mãe está em agonia, a palavra de Deus para você nessa noite é: vá orar. Se você está tendo uma vida morna com Deus a ponto de nem estar conseguindo mais caminhar ao lado de Deus, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: venha orar, porque eu vou te fortalecer. Sabe, meus irmãos, aqui está a razão da nossa força. Aqui está o segredo da nossa caminhada. Quando a gente olha para os grandes homens da fé, você pega, por exemplo, Daniel. A gente olha para aquele homem e a gente fala: que convicção aquele homem tinha, que força, que robustez no caráter aquele homem tinha desde muito jovem, a ponto de ir para uma nação estrangeira, chegar lá, ter um universo de possibilidades, ele se manter fiel ao seu Deus. A gente vê ele entrando ali na cova dos leões e se mantendo fiel a Deus e dizendo: olha, se você quiser me lançar na cova, pode lançar, mas prostrar diante de outros deuses, eu não me prostro. Que força de caráter é essa? A gente admira muitos frutos, mas a gente não para muitas vezes para analisar as raízes, que são as causas destes frutos. Daniel separava durante o seu dia 3 vezes para orar ao Senhor. 3 vezes durante o dia, Daniel ia lá, dobrava os seus joelhos e tinha o seu a sós com Deus. A gente olha para a vida de homens como Jesus. Veja, Jesus, o Filho de Deus, o enviado, o homem que não teve pecado, que nunca pecou. Algo que nós vemos na palavra de Deus sendo repetido inúmeras vezes é: e Jesus se retirou para orar, e Jesus se retirou para orar, e Jesus se retirou para orar. Eu acredito que Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas na palavra de Deus. Ele sentiu fome e isso foi registrado na palavra de Deus. Quantas vezes isso aparece? 1, 2? Ele sentiu sono. Quantas vezes isso aparece na palavra de Deus? Sono eu acho que não aparece nenhuma. Que ele ficou cansado aparece algumas vezes. Mas quantas vezes aparece que Jesus se retirou para orar? Inúmeras vezes. E por que está registrado na palavra de Deus tantas vezes que Jesus se retirou para orar? Para que a gente nunca se esquecesse da importância da oração. Porque Jesus conseguiu enfrentar as tentações naquele deserto e se manter fiel, porque ele tinha vida de oração. Porque neste momento aqui ele conseguiu enfrentar a cruz, porque antes de enfrentar a cruz ele teve o seu a sós com Deus, e ele foi orar e orou até ser fortalecido. Diz o texto que ele orou 3 vezes, foi, orou, depois voltou, depois foi, orou, depois voltou, depois foi, orou e depois foi. Meus irmãos, a gente tem que ficar na presença de Deus até ter força para caminhar, para cumprir a vontade de Deus. Oração serve para isso. Oração não é para dar sorte. Oração não é só para garantir o ticket de entrada no céu. Oração é para nos fortalecer para caminhar aqui na terra. Por isso que nós temos de ter fome, sede da presença de Deus, porque é isso que nos fortalece. Eu sei que caminhar neste mundo, mantendo integridade, mantendo o caráter, mantendo a fidelidade a Deus, não é algo fácil. Às vezes cansa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: não se cansem de fazer o bem, é porque cansa. Mas sabe, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente cansado, é bom a gente parar um pouco e ver o quanto nós temos carregado o nosso tanque com a oração. Isso é importante. Eu comecei a mensagem de hoje, naquele nosso momento de confissão de pecados, falando sobre, orando a Deus, dizendo: Deus, quero colocar diante do Senhor as nossas fraquezas. E a fraqueza nossa é a razão de muitas vezes nós cairmos, de nós falharmos, de nós desistirmos, de nós não irmos aonde o Senhor quer que a gente vá. Mas a nossa fraqueza não é desculpa para o nosso pecado. A nossa fraqueza é o nosso próprio pecado. E agora eu explico por que disse aquilo.
Porque fraqueza na vida de um crente que entregou a sua vida a Jesus não é uma condição imposta, mas é uma escolha. Nós escolhemos ser fracos. Porque o Senhor nos mostrou o caminho para sermos fortalecidos. A nossa força vem do Senhor. Quando nós nos colocamos diante dEle, Ele enche a nossa vida. E a gente começa a olhar para a nossa vida e ver transformação. E começa a ver que pecado é uma coisa que foi ficando para trás, porque Cristo foi crescendo em nós. Quando nós olhamos para este texto, nós conseguimos entender para que serve a oração. Quando nós oramos, o Senhor nos fortalece, por meio do Teu Espírito e por meio dos anjos dEle. Nesse momento, se você está enfrentando uma situação difícil, se você às vezes está fraco, se você está enfrentando uma situação que você fala, Deus, eu não tenho força para enfrentar sozinho, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se você tiver condição, e se você sentir isso no teu coração, eu quero convidar você a se colocar de joelho e a orar ao Senhor. E falar, Senhor, me fortalece. Pai, aqui estão os teus filhos de joelhos, Pai. Estamos de joelhos como uma forma de dizer que com as nossas próprias pernas nós não conseguimos caminhar. Por isso nos ajoelhamos diante de Ti como uma forma de dizer que submetemos toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento ao Teu senhorio. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós pedimos para que o Senhor nos fortaleça. Eu peço para que o Senhor fortaleça os casais que estão passando por crises e estão pensando em desistir, que estão dizendo, eu não tenho mais força para continuar casado. Pai, em nome de Jesus, fortaleça esse casal, Pai. Eu quero te pedir pelos pais que, cansados de discutir, de brigar dentro de casa com seus filhos, estão dizendo, eu não tenho mais força para continuar nessa discussão com meu filho, eu estou entregando meu filho para o mundo. Pai, fortaleça esse pai, fortaleça essa mãe, ó Pai, para que eles não desistam de seus filhos. Pai, neste momento eu quero clamar ao Senhor pelo pai de família, pela mãe de família que está passando por dificuldade no trabalho, passando por dificuldade em sustentar a tua família, Pai. Fortaleça-os para que eles consigam continuar caminhando e buscando, ó Pai, a tua vontade, as tuas oportunidades, ó Pai. Eu quero clamar também neste momento por aqueles que estão fracos na fé, que por conta dos problemas, das dificuldades, das crises, ó Pai, já não tem mais orado, já não sentem mais alegria em estar em tua casa, já não tem mais força nem para ler a Bíblia, Pai. Em nome de Jesus, eu peço neste momento, de joelhos ao Senhor, com a tua igreja, fortaleça os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, acende a chama outra vez em nossos corações do primeiro amor. Em nome de Jesus, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. É essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.